Você consegue desenvolver o seu texto dissertativo argumentativo no Enem de uma forma maravilhosa, perfeita, dentro da estrutura que tantos corretores amam? No vídeo de hoje eu trago para vocês 3 dicas maravilhosas, além de um modelo de um desenvolvimento que obteve 980 no Enem. Isso mesmo, 980. Vem comigo! Olá, maravilhosos! Sou professora Débora Prachedes e estou aqui para apresentar para vocês 3 dicas para o seu desenvolvimento perfeito na produção textual do Enem. A primeira dica, vou logo para a primeira dica, é o desenvolvimento do primeiro período. Ou seja, a primeira frase que vai iniciar o seu parágrafo do desenvolvimento. E ele tem que iniciar logo com um tópico frasal. A construção de um parágrafo, ele inicia com um tópico frasal. E nada mais é do que a ideia central que vai ser desenvolvida naquele parágrafo, tá certo? Vamos para o exemplo, para o modelo, para vocês entenderem melhor. Está aqui o primeiro desenvolvimento de Ana Carolina Alves, que teve pontuação de 980 na produção textual do Enem de 2019, com o tema Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. E olhe como ela começou. Olha o primeiro período do texto dela, que termina aqui, ó. O primeiro período que envolve o tópico frasal, a ideia central deste parágrafo. Vamos começar aqui. Nesse sentido, é fundamental pontuar, em primeira análise, a atuação do cinema na construção sociopolítica do indivíduo, bem como na promoção das garantias sociais previstas constitucionalmente. Então, ela aqui termina o primeiro período dela, expõe a ideia central que vai ser desenvolvida através de um tópico frasal. Esse tópico frasal, ele está intimamente ligado com o que ela colocou lá na introdução. Na introdução dela, ela geralmente, ali na parte da tese, ela expõe alguns argumentos que vai defender ao longo do seu desenvolvimento. Então, geralmente, os alunos, eles colocam lá 2 argumentos, causas e consequências. Então, automaticamente, quem vai corrigir um texto dessa qualidade, eles já imaginam o seguinte, a partir da introdução, causas vai ser desenvolvido no primeiro desenvolvimento, consequências vai ser desenvolvido no segundo desenvolvimento. Se você observar a introdução de Carol, né, que é o fragmento do texto que nós estamos trabalhando, ela fez uma introdução dessa forma. Esse primeiro argumento que está no primeiro parágrafo do desenvolvimento dela, ela expôs lá na introdução. Então, isso está intimamente ligado entre o primeiro argumento que está lá na introdução com o que ela vai desenvolver, a ideia central que ela vai desenvolver neste desenvolvimento, tá certo? Eu vou deixar até aqui o link para vocês acessarem o vídeo que fala como fazer uma introdução perfeita e você vai observar a introdução e comparar como ela desenvolveu cada argumento. Então, vamos agora para a segunda dica. A segunda dica, se você já apresentou sua ideia central, o tópico frasal, que foi ali o primeiro período, a primeira frase do seu texto, do seu parágrafo, agora você vai desenvolver com ideias secundárias. Se tem a ideia central, então você vai desenvolver com ideias secundárias. Geralmente aí é o segundo e terceiro período do seu parágrafo, onde você vai apresentar, e aí a dica que eu dou, um repertório sociocultural. Apresente nesse momento para o seu corretor um contexto literário, filosófico, sociológico, um filme, um livro, uma obra que tenha a ver com o tema, né, com o tema da redação. Então, é nesse momento que você vai fazer essa apresentação para estar lá ganhando ponto entre a competência 2 e 3, que envolve a sua produção textual no Enem. Vamos continuar a leitura do primeiro desenvolvimento? Continuando aqui, onde ela começa o segundo período do desenvolvimento. Sob essa perspectiva,
É conveniente citar a produção cinematográfica estadunidense, Bastardos Inglórios, que provoca reflexões acerca da importância do cinema para o engrandecimento cultural e social da coletividade, a partir da exposição do papel desse agente para a realização de discussões sobre cidadania e democracia durante a Segunda Guerra Mundial. É substancial relatar que, apesar do papel político desse produto cultural, o acesso ao cinema não é uma realidade majoritária no Brasil, dado que um grande contingente populacional, expresso pela população rural e moradores de região periféricas, ainda não usufrui desse bem. Olha só, ela desenvolve 2 períodos com ideias secundárias, apresentando um repertório sociocultural muito rico através do filme aqui, né? Que ela apresenta os Bastardos Inglórios, fazendo sempre relação com o tema, né? O acesso ao cinema, e, de certa forma, desenvolve muito bem a segunda ideia, as ideias secundárias dela nesse desenvolvimento. Ela consegue desenvolver um repertório sociocultural muito rico e bem argumentado, né? Ela disserta e argumenta também. E se você me perguntar, Débora, eu posso desenvolver só um período, depois que eu apresentar meu primeiro período, que é o tópico frasal, a ideia central do meu desenvolvimento, eu posso só desenvolver em um outro período? Pode. Vai depender de vocês, vai depender da construção da escrita de vocês, de cada um. Então, geralmente, ela consegue aí desenvolver 2 períodos secundários antes de entrar para a finalização daquele parágrafo. Então, e outro detalhe, ela trabalha muito bem a ligação entre um período e outro. Ela está usando ali conectivos e ganhando ponto na competência número 4, que é o sistema de coesão, né? Os conectivos que envolvem ali o desenvolvimento e a ligação entre os períodos. Vamos agora para a terceira dica? A terceira dica é o fechamento, a conclusão do seu parágrafo. O parágrafo, como qualquer outro texto, tem que ter início, meio e fim. Então, o seu parágrafo tem que ter o início com o tópico frasal, ideia central, o meio com as ideias secundárias e o fim, que seria a conclusão, o fechamento daquele parágrafo. Vamos para a finalização do primeiro desenvolvimento. Olha aqui o finalzinho, né, do desenvolvimento de Carol. Ela começa aqui, ó, o finalzinho, o fechamento dela. Ela diz assim, desse modo, é indispensável caracterizar as consequências dessa questão para que se possa resolvê-las. É só uma frasezinha final que ela está ali, de certa forma, ó, já estabelecendo um elo com o próximo desenvolvimento, porque quando ela diz assim, é indispensável caracterizar as consequências, ela já está estabelecendo um elo com o próximo desenvolvimento dela. A coesão de um texto que envolve a competência número 4 e que tem 200 pontos na redação do Enem, ela envolve não só a coesão dentro do parágrafo, não. A coesão entre parágrafos também. Então, ela fechou, concluiu o parágrafo dela, o primeiro desenvolvimento, estabelecendo um elo com o segundo desenvolvimento. Vamos fazer a leitura do segundo desenvolvimento, observando essas 3 dicas. Primeira dica, tópico frasal, ideia central. Segunda dica, desenvolver essa ideia central com ideias secundárias, e aí eu sugiro apresentar um repertório sociocultural rico para ganhar ponto aí na competência número 2. E a terceira dica, fechar o seu parágrafo, concluir o seu parágrafo ali para poder desenvolver o próximo. Pronto, aqui é o segundo desenvolvimento de Carol. Ela começa aqui com o tópico frasal, o primeiro período, em segunda análise. Se você prestar atenção, o primeiro desenvolvimento ela falou sobre primeira análise. Aqui ela começa com segunda análise. Olha o conectivo aqui interligando, estabelecendo coesão e coerência para o texto dela, né? Então, vamos fazer a leitura aqui logo do primeiro tópico. Em segunda análise, é imprescindível destacar as decorrências da frequência ao cinema restrita a alguns grupos para a coletividade. Então, aqui foi o primeiro período, tópico frasal, e ela vai e desenvolve esse período, esse argumento
através das ideias secundárias, né? Dessa forma, de maneira análoga ao pensamento exposto em um artigo divulgado pela revista francesa Le Monde Diplomatique, a falta de acesso à cultura exemplificada por esse impasse fomenta, além da segregação sociocultural, a transformação de problemáticas sérias, como a violência urbana, em uma forma de entretenimento. Então, ela trouxe aqui, nas ideias secundárias, no segundo período dela, um repertório sociocultural através de um artigo de uma revista francesa. Então, isso aí é muito rico, né? E ela vai logo expondo o seu fechamento, seu raciocínio aqui nesse parágrafo, através desse, o conectivo logo. Logo é um conectivo conclusivo, então ela já está dando ideia de que vai concluir o raciocínio dela neste desenvolvimento. Logo, esse quadro é capaz de provocar a normalização da negligência do Estado diante das populações marginalizadas e de agravar as disparidades, em virtude da ratificação do descumprimento constitucional de acesso ao lazer. Consolidando o supracitado, é imperioso sobrelevar o papel do cinema para o apaziguamento das assimetrias sociais enfrentadas odiernamente. Faz-se necessária, por conseguinte, a atuação de diversos agentes de forma a promover a democratização desse artefato no Brasil. Então, ela já fecha aqui o desenvolvimento dela com alguns períodos, mas ela fecha aqui principalmente, olha aqui, esse último período, quando ela trabalha com a palavra agentes, né? Promover democratização, agentes. Então, ela já está fazendo a ponte, a ligação com o próximo desenvolvimento, com o próximo parágrafo dela, que é a sua conclusão, onde ela vai mostrar os agentes sociais e a sua intervenção para essa problemática. Desenvolvimento maravilhoso, né, gente? Ela conseguiu expor os argumentos através do tópico frasal, fazendo elo com a sua introdução, logo no primeiro período, a ideia central do parágrafo. Desenvolveu com ideias secundárias. Nos dois desenvolvimentos, ela apresentou um repertório sociocultural muito rico e fez o fechamento, fazendo uma ligação já com o próximo parágrafo. E vocês podem até me perguntar, Débora, ela conseguiu desenvolver isso tudo em 30 linhas? Sim. Eu posso até mostrar aqui o texto dela, aqui do lado, mas ela desenvolveu a introdução com 6 linhas, cada desenvolvimento desse com 7 linhas, e deixou 10 linhas para sua conclusão. Vamos agora, então, só resumir e sintetizar as 3 dicas de hoje. A primeira, né, o primeiro período, tópico frasal, ideia central do seu argumento, que tem tudo a ver com o que você expôs lá na sua introdução. Segunda dica, as ideias secundárias, o que você vai desenvolver ao longo daquele parágrafo, que pode ser com o segundo período, terceiro período, né? Pode ser 2 frases ali, onde você está ali desenvolvendo as suas ideias secundárias. E a terceira dica, que é o quê? É o fechamento do seu parágrafo. É quando você apresenta ali a conclusão, a última linhazinha ali, o último período, geralmente é o 4º período ou o 3º período, se você trabalhar só com 3, né? Você está ali concluindo o seu parágrafo, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante com as dicas, tenham anotado tudo no seu caderno. Agora vamos praticar. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo. Fique em casa e estude comigo. Tchau, tchau!